paz, irmãos. Boa noite. Mais uma vez nós nos colocamos diante da palavra do Senhor para aprender com o nosso Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar em mais um culto de doutrina, através do uso da palavra do Senhor. Nós estamos aprendendo com o livro do Gênesis, a história dos começos, e para a gente tem sido uma boa revisão. É um livro que a gente já conhece bastante, mas como a própria palavra nos ensina, ela se renova todos os dias, cada vez que a gente lê. Deus fala de uma maneira diferente ao nosso coração. E eu quero convidar os irmãos hoje a aprender um pouco mais com o livro do Gênesis, no capítulo 15. Mas antes de nós lermos a passagem a que nós vamos nos referir, antes de nós nos debruçarmos sobre ela, a orarmos e invocar o nome do Senhor, a fim de que Ele nos auxilie, que Ele nos ajude na noite de hoje, fale aos nossos corações e ministre às nossas famílias. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, nós te rogamos, Pai, que o Senhor nos auxilie nesse momento. Espírito Santo, que no nome de Jesus seja o Senhor quem nos ensina, Senhor. Ajuda-nos a colocar de lado, Deus, qualquer conflito externo, Senhor, qualquer dificuldade que nós estejamos passando em nossas vidas, a fim de que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, os nossos sentidos, Deus, a nossa atenção estejam voltados à Tua palavra e ao Teu ensino, Senhor. Fala conosco, Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós te rogamos essas coisas e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é conosco e nos abençoa. E te oramos assim, em nome de Jesus. Então, irmãos, o texto de Gênesis 15, nós vamos ver do versículo 15 até o versículo 11. É o texto que nos informa, nos ensina a respeito de Deus conversando com Abraão, né? A gente sabe que Deus já tinha separado Abraão para ser o início da história do povo judeu, consequentemente o início de toda essa saga que trouxe Jesus para nós e que nos torna igreja hoje. E nesse momento da palavra do Senhor, Deus ainda não tinha mudado o nome dele, ele ainda se chamava Abrão. Então, se por acaso eu falar Abraão, os irmãos já sabem que é o costume, mas nessa passagem aqui, nesse momento, ele ainda chamava-se de Abrão. Então aqui o Senhor aparece para Abrão e renova com ele, anima-o com relação às promessas, com relação a aquilo que Deus tinha dito a ele que aconteceria na vida dele e que ainda não tinha acontecido. Na minha versão, o título desse texto é Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Deus aqui nesse momento, ele renova suas promessas a Abraão, em um momento em que Abraão passava por dúvidas, passava por temor. E Deus, nessa situação aqui, ele fortalece Abraão, ele mostra ao seu servo que ele cumpre sua palavra, que é como Deus faz conosco hoje em dia, né? Deus também trata com o nosso coração. Eu queria convidar os irmãos a irem passo a passo comigo nesse texto, ainda que nós não leamos todos os versículos, nós vamos abordar alguns deles que são os versículos chaves. E hoje a gente vai falar mais especificamente de 4 aspectos que esse texto aborda, que serviram para a vida de Abraão e servem para a nossa também. Nós vamos falar um pouco sobre o ânimo que Deus traz para nós, a fidelidade de Deus às suas promessas, a confiança que nós como crentes precisamos depositar nele e a aliança que Deus tem para conosco. Então, essas coisas aconteceram, foram reais e foram firmes e foram renovadas na vida de Abraão. O Senhor mesmo tratou de cuidar do coração de Abraão com relação a isso, e assim ele faz também conosco, assim ele faz também com cada um que entrega a sua vida a ele, que faz parte da família dele, que se torna um crente em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto que a gente quer destacar nesse texto, que eu quero destacar nesse texto com os irmãos essa noite, é o fato de que Deus, ele anima os seus servos. Foi isso que ele fez com Abraão. O versículo 1 do capítulo 15 do Gênesis nos diz assim: depois desses acontecimentos, se os irmãos lembram, Abraão, ele liberta Ló, ele encontra com Melquisedeque, e aí a gente chega aqui nessa situação. Então o título, o início desse versículo diz: depois desses acontecimentos, o que a gente vem vendo, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Abraão tem uma visão com Deus, Deus aparece para ele, e Deus diz a ele: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande, tua recompensa será grande. Nesse momento aqui, Abraão ele estava confuso, ele estava temeroso sobre como é que as promessas de Deus se cumpririam na vida dele. Afinal de contas, Abraão até esse momento não tinha herdeiro algum, não tinha perspectiva, não tinha como, porque estava comprovado que a mulher de Abraão não gerava filhos. E nesse contexto, Deus aparece para ele, garantindo a Abraão a proteção dele
e reafirmando sobre ele as suas bênçãos. Deus já havia dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa palavra se cumpriu realmente. Nós hoje cremos em Cristo por conta da promessa que Deus fez lá no início a Abraão. As famílias da terra que acreditam em Jesus, que convivem com a presença maravilhosa de Jesus, são abençoadas, porque foram inseridas na família da fé, que começou com Abraão. Deus, assim como ele animou, como ele auxiliou Abraão naquele momento, como ele reafirmou diante de Abraão as bênçãos que ele tinha, faz a mesma coisa conosco, nos momentos em que nós também passamos por dúvida, nós também passamos por desânimo. Isso, dúvida e desânimo não são coisas que não são frequentes na vida do crente. É muito comum a gente em situações em que a vida nos confronta com aquilo que nós não esperávamos, com aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse. Surgem sim nos nossos corações, que são humanos e falhos, dúvidas, surge sim o desânimo, surge sim o cogitar, tirar a mão do arado, olhar para trás. Mas nesses momentos o Senhor, com sua misericórdia, também nos fortalece o coração, nos fala através da palavra, nos fala através da pregação na igreja. Deus sempre encontra uma maneira de nos alcançar e ministrar o nosso coração, de nos lembrar que Ele é o nosso escudo. Sim, Ele é a nossa proteção, assim como Ele foi para Abraão, Ele é a nossa recompensa. Nós também temos galardão. Ainda que não tivéssemos nenhuma outra recompensa, só o fato de que Cristo está conosco e é nosso, é recompensa além da conta, irmãos. E nós temos sim como ter atitudes práticas com relação a isso, ao fato de Deus nos animar, né? Deus animar a cada um daqueles que são seus servos. Como atitudes práticas com relação ao que nós podemos fazer em retorno, nós podemos, primeiramente, com relação a isso, reconhecer a proteção de Deus, procurá-la mesmo no nosso dia a dia. Às vezes a gente deixa passar batido isso que é tão importante, né? Nos lembrar de que Deus é o nosso escudo, é Ele quem nos protege, especialmente naquelas situações em que nós não percebemos, não conseguimos enxergar. É o livramento que Ele é feito para nós de modo anônimo. A gente não sabe nem o que aconteceu, mas o Senhor esteve todo o tempo cuidando de nós, como nos diz o Salmo 3:3. Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo. É o Senhor quem cuida de nós. Então nós podemos sim agir de modo prático, reconhecendo a proteção de Deus sobre nossas vidas, procurando-a, buscando encontrar, achando sempre esse ponto alto em nossa vida. Em segundo lugar, nós podemos fazer com relação ao fato de que Deus, como retribuir, como lidar com o fato de que Deus nos anima e nos conforta, é justamente buscar esse ânimo e esse conforto em momentos de dificuldade, em momentos de dúvida, em momentos de estresse, em momentos de desânimo, buscar. E a melhor maneira de buscar é orando a Deus por ânimo, por conforto, por consolo, buscando nos esconder no Senhor quando as situações são difíceis para nós. É pedir a Deus que renove nossa fé nos momentos em que nós nos encontramos fracos. Nos lembrar do que diz em versículos como Isaías 40:29, que a promessa ali faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus fez isso com Abraão, faz isso conosco constantemente. Amém, irmãos? O segundo aspecto que eu gostaria de destacar com relação a esse texto de Gênesis 15, do 1 ao 11, o segundo aspecto se encontra nos versículos 4 e 5, que nos dizem assim: Deus conversando com Abraão, Abraão diz para ele, quando Deus renova a sua promessa, mas como vai acontecer isso, Senhor? Como é que eu vou ter esse cumprimento daquilo que o Senhor me garante, se eu não tenho herdeiro nenhum? Até agora o herdeiro de minha família é um servo. E Abraão diz isso a Deus, e Deus responde no versículo 4. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aí Deus conduz Abraão para fora da tenda dele e diz assim a ele: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, assim será a tua posteridade. Deus estava dizendo a um homem que não tinha filhos nem perspectiva de filhos, que estava se organizando para que na velhice um servo herdasse aquilo que era seu. Deus diz: olha para o céu, conta se conseguir, assim vão ser os teus herdeiros. Vai ser assim, uma coisa de milhares. E realmente a gente vê que isso na história se cumpriu. Israel, os judeus, são milhares espalhados no mundo inteiro. Deus reafirma a Abraão a promessa de um herdeiro e mostra que a palavra de Deus, ela não falha. Apesar das circunstâncias adversas, como estava acontecendo ali na vida de Abraão, o Senhor lembra a ele que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu.
E assim, né, num texto tão simples, a gente aprende que a fidelidade de Deus ela não está limitada por tempo, ainda que demore aos nossos olhos o cumprimento da promessa, ela vai se cumprir, e ela não está limitada também por dificuldades humanas. Aquilo que é difícil para mim, que é impossível para mim, para Deus é possível. Não há impossíveis para Deus. Vai acontecer aquilo que o Senhor escolher que aconteça, aquilo que estiver dentro dos planos dele e que for determinado nas nossas vidas por ele. A vontade de Deus ela não pode ser frustrada. E como a gente lida também de um modo prático com esse fato de que o Senhor, ele cumpre sempre suas promessas. Como é que eu consigo praticar, né? Retribuir, perceber, como é que eu devo agir com relação a essa característica do Senhor que é revelada nesse texto? Primeiro, eu preciso aprender a confiar no tempo de Deus. Se eu sei que as promessas do Senhor se cumprem, isso é um conceito que eu já entendi, eu preciso confiar que o tempo de Deus ele é perfeito. Mesmo que demore, mesmo que aos meus olhos tarde o cumprimento da promessa, Deus cumprirá aquilo que ele prometeu. Abraão, no caso, não chegou a ver a descendência dele virar milhares. Ele viu filhos e netos. Os milhares vieram depois, mas Deus cumpriu a promessa dele. Deus sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu. Como diz, Deus destaca, a Bíblia fala lá em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Deus diz, olha, ainda que você ache que tardou, vai vir. Não vai tardar porque vai ser no tempo de Deus. Então a gente precisa aprender a confiar no tempo do Senhor com relação às suas promessas, as promessas que Ele faz e que Ele cumpre todas. Segundo, e eu sei que é uma luta não só para mim, para muitos, acho que eu acredito que para todo mundo em um grau ou outro, evitar a ansiedade. A gente tem que aprender a descansar em Deus, sabendo que Deus ele é fiel. É como Filipenses diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. A gente, ao contrário disso, deve colocar diante de Deus, através de orações e súplicas, as nossas petições, os nossos pedidos, e tudo isso com ação de graças, né? Louvando a Deus, porque a gente sabe que Ele é fiel para cumprir aquele que estiver dentro da vontade dEle. O terceiro aspecto que eu quero destacar nesse texto, que um versículo desse texto destaca para nós, se encontra no verso 6, que diz assim, e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E o aspecto é esse, ressaltando novamente, pontuando o que é tão importante, nós devemos confiar plenamente em Deus. Confiança é algo que não dá para ser de pouquinho, é algo que é absoluto. Eu confio ou desconfio. Se eu confio um pouquinho, eu já estou desconfiando. Se existe uma falha nessa confiança, a desconfiança já está estabelecida, e a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Assim como a Bíblia fala, Abraão creu no Senhor, e creu de um jeito tão impressionante que isso foi colocado para Abraão como se fosse justiça, justificou Abraão, né? A fé. Então, a confiança de Deus em Abraão, ela é um exemplo para nós. Abraão, mesmo sem ver o cumprimento imediato da promessa de Deus, ele acreditou naquilo que Deus estava falando a ele. Ele tomou aquilo como verdade e acreditou. Ainda que em momentos de dificuldades, conversasse com o Senhor a respeito disso e colocasse diante do Senhor a sua fraqueza. Mas Abraão creu no Senhor. Confiar em Deus, esse ato de fé, é um ato que nos aproxima do Senhor. Quando a gente confia em Deus, ainda que a promessa demore, a gente vai estar sempre aos pés do Senhor, sempre buscando, sempre estando perto dele, a fim de entender aquilo que ele tem para nós. E estar confiando em Deus, tendo fé nele, permite que a gente, ao final, quando acontecer o tempo de Deus, a gente experimente o cumprimento das suas promessas. Então, para praticar isso, para praticar o fato de que nós devemos realmente confiar plenamente em Deus, atitudes práticas. A primeira delas, buscar fortalecer a nossa fé, irmãos. E aí, para fortalecer a fé, é aquele negócio que é bem básico. Ler passagens bíblicas, a gente está aqui, debruçado na palavra, textos que mostrem como Deus foi fiel em outras situações, na vida de outros homens, ao decorrer de toda a palavra do Senhor, de toda a história. E se Deus foi fiel naquilo ali e sempre cumpriu, por que Ele não cumpriria para conosco? Nós hoje aguardamos a volta de Cristo. Por que a gente aguarda com fé e com essa certeza? Porque tudo que Deus prometeu antes de Cristo, Ele cumpriu. Por que Ele não cumpriria somente essa promessa? A gente sabe que Ele é fiel para cumprir. É como diz Hebreus 11:1, né? Hebreus 11 é o texto que fala da galeria da fé. É o texto que tem mais exemplos de pessoas que tiveram
fé em Deus, e por conta dessa fé, a ação de Deus se manifestou na vida deles. Mas o texto começa dizendo assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que se não veem. A gente tem certeza daquilo que a gente ainda aguarda e a gente tem convicção daquilo que não consegue ver. E é óbvio, a gente crê num Deus que a gente nunca viu, mas a gente crê veementemente que Ele existe e que Ele vai voltar por nós. E a gente precisa buscar fortalecer a nossa fé. A gente precisa estar debruçados diante do Senhor, desenvolvendo a nossa confiança nele. Então, fortalecer a nossa fé e, segundo, obedecer. Se a gente confia em Deus, não há por que desobedecer aquilo que Ele disse. Não há por que ter dilemas com relação a isso, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não tenha a percepção completa do propósito, daquilo que Deus está mandando a gente fazer, do caminho que Ele tem mandado a gente tomar, ainda que a gente discorde. O correto é obedecer, porque os planos de Deus são melhores do que os nossos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Deus é melhor do que nós, infinitamente melhor. Ele é santo, nós somos pecadores. Então, mesmo sem compreender tudo, a gente precisa obedecer com confiança. A gente confia em Deus, então a gente obedece. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele mesmo endireitará as tuas veredas. É Deus quem vai colocar você no caminho correto. E por fim, o último aspecto que eu gostaria de destacar neste texto, a gente vai encontrá-lo no finalzinho do texto. Deus continua discorrendo essa conversa com o Senhor, com Abraão, essa conversa entre dois amigos, e Deus quer reforçar para Abraão aquilo que ele já tinha prometido, tornar a promessa em uma aliança. E aí o capítulo 15, nos versos 9 a 11, nós encontramos o seguinte descrito: Deus falando a Abraão: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. Aí o texto termina dizendo que aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão cuidava daquilo ali para que não fosse tomado. E esse final do texto é muito simbólico, irmãos. Era assim que as pessoas faziam na época do Antigo Testamento, alianças entre si, contratos entre si. Quando eles pegavam o animal, partiam no meio e passavam entre o animal, eles estavam declarando que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, se eu não cumprir com você aquilo que eu prometi. E é isso que Deus está evocando na memória de Abraão nesse momento. Olha, eu prometi. É assim. Se você quer que eu leve a sério, eu vou dar um recurso visual para você entender. Obviamente que Deus não precisava fazer isso. Quando Deus ele quer jurar por alguma coisa no Antigo Testamento, não tem nada acima dele. Ele diz, juro por mim mesmo. Mas ele estava ajudando alguém que tinha uma compreensão menor a entender quão séria era a palavra que ele tinha dado. Deus, ele estabelece essa aliança com Abraão, ele garante que suas promessas seriam cumpridas, e essa aliança que Deus faz, a gente vê claramente, ela envolvia sacrifício. Animais tiveram que morrer nessa situação, e simbolizava para Abraão e para o povo que viria depois de Abraão o compromisso eterno do Senhor com aquele povo ali. E assim também conosco, irmãos. Nós sabemos que a aliança que nos inclui, ela foi selada também com sangue, não de animais, mas essa aliança ela foi estabelecida e firmada pelo sacrifício de Cristo, o sangue do Cordeiro que é perfeito. E esse sangue ele nos reconcilia com Deus, ele nos garante vida eterna, né? Como Jesus ele mesmo cita em Lucas 22, 20, quando ele está ministrando a Santa Ceia. Jesus diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. E realmente, o sangue derramado em nosso favor é aquele que nos faz estar em paz com Deus hoje. Então, como é que a gente também lida de modo prático com essa nova aliança na qual nós fomos incluídos? Primeiro de tudo, a gente precisa aprender a valorizar a nova aliança que foi feita por nós em Cristo Jesus. É pensar diariamente sobre ela, é refletir sobre o sacrifício de Cristo, que é indescritível, é inefável, a gente não consegue nem compreender nem descrever a completude dessa obra tão maravilhosa que Deus fez por nós, e ter uma vida que demonstre essa gratidão. Jesus fez por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. A aliança, o sacrifício de Cristo garante que as promessas de Deus se cumprirão em nós. Cristo é a chave de tudo isso, ele é o eixo principal. Através de Cristo, tudo isso se move, nós nos movemos, nós existimos, essa aliança conosco ela é completa. Efésios 1, 7 destaca, né? No qual
falando de Cristo, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, nós podemos, com relação a perceber essa nova aliança feita em Cristo, né, a aliança de Cristo e nós, que remete à aliança que Deus fez com Abraão lá no passado, nós precisamos primeiro valorizá-la. E outra coisa que nós podemos fazer é renová-la constantemente, renovar a nossa comunhão, na realidade, com Deus, porque a aliança, uma vez estabelecida, ela não se parte. A gente precisa participar das coisas do Senhor, e isso com um culto racional. Por exemplo, a Santa Ceia. Participar do Senhor com entendimento, lembrando da aliança, lembrando do que foi que ela custou, lembrando-se de Jesus fez tudo isso por nós, como Ele mesmo ordena, fazer isto todas as vezes que beberdes, falando do cálice, e com um propósito específico, em memória de mim. Não me esqueça, não me deixe ser esquecido. Valorize aquilo que foi feito por vocês. Então, irmãos, essa história de Deus com Abraão, aqui no capítulo de Gênesis 15, ela nos ensina que Deus, ele se preocupa sim em animar seus servos. Ele invariavelmente cumpre as suas promessas. E Deus nos convida, nos chama a confiar nele, obviamente. Se nós vamos confiar em alguém, quem melhor do que o Senhor? A gente às vezes coloca a nossa confiança em pessoas que são falhas, em circunstâncias que são variáveis, mas o Senhor não, Ele é perfeito. E Ele é imutável. Nele nós podemos confiar sem medo algum. Né? Assim como Abraão creu no Senhor, isso foi para Abraão imputado como justiça, nós também somos convidados a viver por fé, seguros, cientes de que Deus é fiel, de que tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Quando nós confiamos em Deus, a gente encontra aquilo que precisa. Nós encontramos força, propósito, encontramos paz, independente da circunstância, em meio a qualquer circunstância. Nós sabemos que o Senhor está conosco, que as promessas dele se cumprirão em nossas vidas. E em Cristo, como último destaque, a gente tem sim essa aliança que é superior, que é uma aliança muito maior, selada com o sangue daquele que é perfeito, que nos garante reconciliação com Deus e nos garante essa promessa que se cumprirá de vida eterna em nós. Nós estaremos em breve, permita o Senhor, com Ele eternamente. Né? Assim como Abraão foi chamado para ser fiel, para crer, para obedecer, nós somos chamados também para viver em fidelidade, para viver em gratidão, através dessa nova aliança com o Senhor, nova aliança em Cristo Jesus. E isso é para nós um privilégio que a gente não consegue compreender, mas a gente consegue se alegrar, ser grato por, mas a gente não consegue nunca compreender a dimensão total disso. A gente apenas retribui entregando nossas vidas a Ele, o que também é um privilégio. A pessoa que melhor poderia cuidar de nós, que melhor poderia administrar esse recurso, que é a nossa vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos lembre dessas coisas maravilhosas que Ele começou a tratar lá atrás com Abraão, mas que perduram até hoje, que alcançam nossas vidas pela sua misericórdia. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos por mais essa noite em Tua presença. Te pedimos que nos auxilie, Senhor, nos abençoe, a fim de que nós não esqueçamos aquilo que ouvimos na noite de hoje, que nós possamos sempre nos lembrar que o Senhor cumpre suas promessas, que nós podemos confiar em Ti e desfrutar do privilégio, Deus, de ter um Deus que é tão cuidadoso, que nos anima, Deus, que nos fortalece a fé, que nos levanta quando nós estamos caídos e fracos. Senhor, muito obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua bondade para conosco. Muito obrigada por nos chamar para ser igreja, Senhor, para estar perto de Ti. Nós te bendizemos, Jesus, te agradecemos assim e te oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e até o próximo culto.